Pessoal, se comporte, vocês estão na igreja. Pelo menos a gente está tentando ser, amém? Glória a Deus. Amém. Bom dia, Chema. Vocês estão bom? Eu estou bom. Amém? Deus abençoe cada um. Hoje com a presença do meu pai e da minha mãe aqui. Se coloque de pé, meu pai e minha mãe. Quero. Seu Giba, lá de Santa Catarina, veio passear um pouco. Passamos uns dias em... Obrigado, Rayane. Em Fortaleza, né? Estamos por aqui, temos parentes aqui no Nordeste. Na semana vamos ver se a gente visita alguém. Não, a semana não, na outra, né? E meu pai, ele gosta de visitar também, minha mãe, é desse jeito. A gente é pé na estrada. Preste atenção. Eu estava ali regulando o som da live e me emocionei com a oferta que Manu fez, né? E quando ela começou a chorar, aí eu falei pro Califa, ela tá chorando? Aí o Califa olhou para mim. Aí eu falei, não vou nem olhar pro meu pai, porque é igual. Pensa no... É um irmão, o irmão, meu avô tem um irmão perdido, ou o pai do senhor, o Califa, que já sabe como é, né? Porque é igualzinho, o jeito, né? Às vezes aconselhando o Zé Carlos, e tem hora, né, que os ânimos afloram, e ele começa a falar, e eu começo a olhar para ele, eu digo assim, eu estou conversando com meu pai, só pode, porque é igualzinho o jeito, né, expansivo, assim, o jeito, e chora. E quando a Manu veio fazer a oferta, ela não veio falar, preste bem atenção, pela necessidade da igreja, porque você não oferta por necessidade, é apenas uma conscientização. Por exemplo, só para vocês saberem, amanhã eu vou estar pagando a luz da igreja, graças a Deus diminuiu, o pessoal do louvor e tal, tem ensaiado mais compacto e tem dado certo, então não tem precisado ficar aquele tempo todo com o ar-condicionado ligado, mas se precisasse, é para o bem da igreja, é pro bem, então a gente está aqui e não tem essa. Igreja você não faz conta como casa, você precisou, você vai fazendo, e quando o caixa está zerado, o que acontece? Deus manda, amém? Mas amanhã a luz da igreja, né, que eu coloquei na previsão, eu vou pagar com o aluguel da nossa casa lá de Santa Catarina. Eu também invisto como pastor, né? E pastor, o que o senhor fica? Deus tem provido. Se alguém daqui não dá, pode ter certeza que Deus levanta pessoas de fora, quando menos espera. O ar-condicionado da sala das crianças, uma pessoa que estava lá nos Emirados Árabes, disse, pastor, eu vou mandar o dinheiro para a instalação do ar-condicionado. E foi instalado. Amém? Agora a porta, a gente quer comprar ainda essa semana. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou com fé e não depende nem tanto assim do dinheiro mais. É da boa vontade dos vidraceiros. Porque eles fazem parcelado e tal. Mas já marquei com 3 vidraceiros. Os 3 me deram um cano. Então a gente vem, deixa de fazer as nossas coisas, fica esperando e eles nem dizem... eu não vou, não fui. Não, você tem que ficar correndo atrás. Quem já dependeu de serviço de pedreiro, vidraceiro, pintor, já dependeu? Acontece isso, não acontece? Quando é para a igreja, acontece mais, porque o diabo ainda tenta parar a pessoa, né? A pessoa, não a obra, porque a obra não para. Amém? Então não é, porque a Bíblia diz não oferte por necessidade, mas você ganha quando você oferta. Amém? Parabéns, Manu, foi tremendo, eu também chorei ali, quietinho no meu canto. Não chorei tanto para fora, né, mas chorei um pouco para dentro. Amém? Amém? Glória a Deus. Amados, hoje é dia de ceia. E que maravilha ter a igreja cheia, lotada, faltando lugar no dia da ceia. E ainda faltando algumas pessoas, por N motivo. Nosso Kael. Nosso Kael nasceu ontem, no dia do aniversário do Ilan. Então tá todo mundo lá, o Ilan, Yáscara, Kael no hospital. Nasceu ontem o neném da Yáscara, amém? Dola fez o parto, né? Então também está acompanhando. Tem alguns que foram fazer prova. Hoje tem uma prova importante na cidade de auditor fiscal. Então, senão estaríamos com mais problemas, e santo problema, um ótimo problema, que é a falta de lugar. E no culto da ceia, eu quero trazer essa palavra bem compacta. Eu ia trazer uma ministração hoje, uma palavra, no livro de Lucas, do capítulo 6, do versículo 6 em diante.
dormi, ou tentei dormir, porque eu acordo muito cedo para estudar a palavra, mas durante a madrugada inteira, eu pensando e dormindo, aquele sono meia boca, e de manhã Deus me deu essa palavra, tanto que eu nem peguei o computador, escrevi à mão e trouxe aqui para vocês. Livro de Hebreus, capítulo 8, por que está reduzido aqui? Ficou ficando nada pequeno, é expansão, é prosperidade, crescimento, nada diminuindo. Amém? Glória a Deus, aí sim. Amém? Hebreus 8, versículo 13, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Pode usar o Olerix do outro computador, né? Amém? Você pode acompanhar na sua Bíblia ali, a minha que é a letra grande, eu dei para o meu pai, mas não tem problema, vou usando aqui. Diz assim: dizendo, o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Coloca a corrigida fiel, por favor. Amém? Porque a NVI é de 2002, se eu não me engano é 2011. E é de lá para cá as versões... Essa é a corrigida fiel? Bota outra linguagem para mim, amém? Para ficar mais interessante, para que a gente entenda. Eu não preciso gastar tanto tempo em cima do versículo. Pronto. Vamos lá. Dizendo, o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Dizendo que o novo concerto tornou o antigo obsoleto. Esta é a palavra, obsoleto. Ora, aquilo que envelhece está perto de acabar. Ou seja, quando você tem alguma tecnologia e você faz uso dessa tecnologia e essa tecnologia se torna obsoleta, você não usa mais essa tecnologia. O que é que você faz? Você usa uma tecnologia nova. A exemplo disso, você quando tem o seu iPhone, depois de um tempo, ele se torna obsoleto. Dizem até que o nome disso é validade programada. E depois de um tempo, você não consegue mais usar esse iPhone. Porque ele não atualiza os aplicativos, você não consegue mais baixar, você não consegue até mesmo assistir vídeos, porque o YouTube precisa atualizar, e você não consegue, porque já ocupou a memória, já ocupou o espaço, e ele não atualiza mais, ele não expande mais a memória, se tornou obsoleto. Quem tem iPhone 5 ainda aqui? Quem tem iPhone 6? Quem tem iPhone, talvez o 7 ainda funcione. Se tiver ainda 128 GB, mas se tiver 64, já está na beira de chutar para o meio da rua. Não é assim? Por quê? Porque se tornou obsoleto. O que se torna obsoleto, diga assim, o que se torna obsoleto não funciona. Repita, o que se torna obsoleto não funciona. E nós precisamos entender essa diferença daquilo que Deus tem para a gente debaixo desse novo concerto, dessa nova aliança, que é debaixo daquilo que Deus derramou na cruz do Calvário, no dia que Ele nos redimiu através do seu sacrifício, através, amados, daquilo que Ele fez. Ele liberou essa nova aliança, essa graça sobre a nossa vida. Então hoje eu queria trazer alguns contrastes, pelo menos 4, somente 4 contrastes entre a velha aliança e a nova aliança. Amém? Nós somos uma igreja da nova aliança. Aliás, a igreja que Cristo deixou é a igreja da nova aliança. Não é a igreja da lei, é a igreja da graça. Porém, muitos ainda não descobriram isso. Descobriram apenas como um conceito filosófico, como um conceito histórico, mas não como uma verdade
existencial a ser vivida, a ser usufruída, a ser experimentada, a ter gozo na sua vida, em entender e viver essa nova dispensação em que vivemos, que é a graça de Deus sobre a vida de todo aquele que crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É isso que precisamos entender. E a primeira coisa é que debaixo da velha aliança, Deus ficava irado com Israel por causa dos seus pecados, do seu comportamento, por causa das suas concepções. Deus se irava, castigava e vinha e liberava juízo. E nós vamos ver tudo isso no Velho Testamento. Nós vamos ver a exemplo disso quando Deus dizia, quando no livro de Juízes está escrito, e porque o povo de Deus fizera, ou porque Israel fizera o que era mal perante os olhos do Senhor, então Deus levantou os midianitas, Deus levantou os amonitas, Deus levantou os filisteus. Ele levantava como algoz de Israel para corrigir Israel, para punir e penalizar Israel, para que Israel voltasse para o eixo, e a ira de Deus vinha sobre o povo, para que o povo voltasse na velha aliança. É assim, na nova aliança, você está salvo da ira. Pastor, como pode? Não sou eu quem falo, é a Bíblia que diz, e eu te mostro. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, por favor. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quantos foram justificados pelo sangue de Jesus? Se você foi justificado pelo sangue de Jesus, se você está debaixo do sangue, a única coisa que Deus enxerga em você é a presença do Filho dele através do sangue. Então a Bíblia diz que muito mais agora, olha o que ele diz: se antigamente, quando você nem estava debaixo do sangue, ele te amou, derramando, ou dando, doando, entregando, ofertando o seu Filho amado, quando você era pecador, quanto mais agora, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deixa eu te falar uma coisa, você não está salvo do inferno. Deus não te salvou do inferno. Deus te salvou da ira dele, porque era a ira dele que ia te lançar no inferno. Ah, eu fui salvo do inferno, aceitei a Jesus. Não, você foi salvo da ira de Deus. Porque todo aquele que não está debaixo do sangue está debaixo da ira. Então Deus não se ira? Sim, Deus se ira. Então Deus não castiga? Sim, Deus castiga. Quem? Aqueles que ainda não estão debaixo do sangue. Porque a partir do momento que você está debaixo do sangue, é porque nós fazemos a concepção de Deus segundo a nossa imagem e semelhança, e não entendemos que nós é que somos a imagem e semelhança dele, ou precisaríamos entender isso. Eu vou falar esse último tópico. Amém? Então, a primeira coisa é que na velha aliança, Deus se irava com Israel por causa de tudo que eles faziam, seus pecados, etc. E agora, você foi salvo da ira de Deus, e já não há mais condenação para você. Saia debaixo do espírito de condenação. Livro de João, capítulo 5, versículo 24. Não há mais juízo para aqueles que estão debaixo do sangue, porque passaram da morte para a vida. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Você já passou, meu irmão. Precisa se esperar morrer, não. Você já está. O que tem fim é novela das 8. Agora eu vou. A próxima etapa da minha vida, quando eu chegar lá no céu, é seriado da Netflix, capítulo 1. Como é que fala? Temporada 2, temporada 3. É dorama esse negócio que nunca acaba.
Você é eterno, não tem capítulo não, a sua vida é uma só. Quando você se desprender desse corpo, você vai acordar de frente da glória, ouvindo nos portões celestiais abrirem, subirem, e o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho do Altíssimo, dizendo para você: entrai para o gozo eterno do meu Pai. Amém? Pode aplaudir igual crente? Aleluia! Aí, uma pessoa mandou recado essa semana, mandou um vídeo, Rua de Ouro, não, como é que é a morada da glória? É cada pergunta que o povo me faz. Irmão, e eu com sono, eu não respondo nada com nada. E eu estava com sono, como é que é a morada da glória, pastor? Eu comecei a falar, quando eu olhei não estava gravando nada, depois de 2 minutos falando, eu falei, não, desisto, vou responder não, amanhã eu resolvo esse negócio. Aí no outro dia eu falei da morada da glória, como vai ser? Aí achei lá no Apocalipse e tal, ruas de ouro, muro de jaspe, sardônia, e não sei o que, papapá. E o próprio Deus será o sol, lá não haverá sol, beleza. Aí a pessoa mandou um vídeo para mim, vai ser assim? E o vídeo maravilhoso, eu falei, isso aí é fichinha. Vai ser muito mais bonito do que isso. O apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ainda não desceu o coração do homem aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Sabe, ele disse que foi ao céu de Deus, o céu inacessível. Você tem o Eurânio, o Eporânio, o Mesorânio, que são os 3 céus, e ele foi a esse céu inacessível, que é o céu da glória de Deus, e ele viu e ouviu coisas que não são lícitas o homem contar. Quando ele diz esse termo não são lícitas, não é que ele não podia, que não era lícito que ele falasse, mas é que ele não conseguia explicar aquilo que ele viu, de tão glorioso que é, porque não existe adjetivo no nosso vernáculo para diagnosticar, adjetivar, qualificar aquilo que ele viu. Irmãos, é mais lindo do que tudo aquilo que qualquer homem pode tentar reproduzir. É o céu que nós estaremos. Amém? Aí eu falei isso para ela, ela disse, tá bom, então a gente se vê lá. Eu falei, não, agora não, peraí, também não é assim. A gente se vê lá, mas antes Deus vai me dar muita saúde para criar o meu filho e tal. Amém, glória a Deus. Irmãos, vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção, né? E foi Ovelha que perguntou isso. É lindo, pode perguntar mesmo, amém? Então não há condenação. Romanos 8, versículo 1, rapidinho, que nossa ceia é bênção. Romanos 8, versículo 1. Você está debaixo da graça, você está debaixo da nova aliança, você está salvo em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Que não andam segundo a carne faz menção à palavra da lei. O ministério da carne, o apóstolo chama, ele diz que é um ministério que foi dado em tábuas de pedra. E o ministério da lei é chamado ministério do Espírito. Esse é o ministério. Por quê? Porque na lei você não conseguia, ou na antiga aliança, você não conseguia fazer a vontade de Deus por completo, por mais que você tentasse. Porque o Espírito Santo, ele não habitava em todas as pessoas. Então era a sua carne que tinha que fazer a vontade de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, você com a sua carne não consegue fazer a vontade de Deus se o Espírito Santo não te ajudar. Por isso que ele é o ajudador, por isso que ele é o consolador, por isso que ele é o edificador. Deus não coloca o Espírito Santo dentro de você para você andar na carne. Quando você obedece a Deus, não é só carne, é o Espírito que te ajuda. Quando você se arrepende, quando você xinga palavrão, quem xingou essa semana? Levanta a mão aí. Deixa de ser mentiroso, tem mais gente que xingou, levanta a mão aí. Pronto, olha só, a gente pressionar que aparece. Amém? Então, quando você se arrepende, que você xingou, é o Espírito Santo que te convence, dizendo, não xinga mais. Aí dura 24 horas, no outro dia você xinga de novo. Irmão, se for pela sua carne, quem é que vai ser salvo aqui? Ninguém. Ninguém. É o Espírito Santo que te ajuda. É Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você se ira, Ele diz, ficou irado, mas agora pare, volta
irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Por quê? Porque quando o sol se põe sobre a sua ira, vira vingança. Vai virar rancor, vai virar ódio, vira vingança. Então você ficou irado, é um dia, tá? No outro dia você tem que amanhecer bonzinho. Principalmente os casados. Mulheres, nós homens temos o santo dom, a capacidade, nós temos o talento de irritar as nossas pessoas. Nós irritamos. Não, vai para lá, eu te repreendo. Fica quieto. Nós irritamos vocês. O nosso papel é irritar. O de vocês é perdoar, sorrir no outro dia e dizer eu te amo. Amém? Maridos, não irritei as vossas esposas. Principalmente se elas forem baixinhas. Porque é baixinha, mas a mão vem com força, hein? São fortes, é forte. Oi. Diz que nos menores frascos moram os melhores perfumes, mas também tem as potências mais, né? Eu agora tenho que tomar cuidado, porque a pastora Denise está treinando boxe. É de Jofre feminino. Aí, ó, está treinando boxe. Fazendo boxe, amém? Nenhuma condenação. Preste atenção, não se trata de mudar Deus ou de Deus ter mudado. Durante 1500 anos, Deus deu a lei. E durante 1500 anos, eles viveram debaixo do ministério da velha aliança, da lei. Deus deu a lei para que eles clamassem por graça e misericórdia. Diga assim, Deus deu a lei para que eles clamassem por graça e misericórdia. 1500 anos, Deus deu a velha aliança para que eles clamassem por graça e misericórdia. Agora preste bem atenção. O que Deus fez foi revelar a incapacidade de cada um em viver em obediência debaixo da lei. Abraão, Deus disse, não entre no Egito. Abraão entrou. Moisés, Deus mandou ir à terra prometida. Ele seguiu o conselho do povo, não obedeceu a Deus. Pela segunda vez, bateu com a vara na rocha. Nem ele entrou na terra prometida. E se você for olhando a vida de cada um, você vai ver que foram acontecendo algumas falhas na vida de todos. Aqueles que viveram antes da lei, e aqueles que viveram depois da lei. Deus foi mostrando a incapacidade do homem de viver diante dele, obedecendo a ele 100%. Hoje, quando eu fui no mercado comprar um negócio, eu escutei um pastor que eu gosto muito, amo a vida dele, e ele estava falando, a eternidade não é para aqueles que conhecem a Bíblia, mas para aqueles que seguem os mandamentos de Jesus. Porque Jesus disse, aquele que me ama, segue os meus mandamentos. Aí a sua mente pautada no princípio veterotestamentário na lei diz assim, não matarás, não roubarás. Não. Amados, nada disso foi aniquilado, porque isso é moral. Ora, se você ama o teu próximo, você não mata, você não rouba, você não fala mal dele. Acabou. Não é porque você vive na graça que está liberado matar, roubar. Não, isso permanece. Não estou falando isso. Mas quais são os mandamentos de Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas. Diga, amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como Ele nos amou. Porque até amar o próximo como a nós mesmos é mandamento da lei. Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo, assim como eu vos amei. O fariseu interrogou Jesus dizendo, a lei,
O que diz a lei? E aí ele respondeu, segundo a lei. Amarás ao próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como eu vos amei. Agora eu pergunto, quem consegue amar alguém aqui como Deus amou? Consegue não. Nenhum de nós consegue. Então não tem como você ser salvo por algum mandamento ou por alguma coisa que você faça. Não tem. Nem o mandamento da graça a gente consegue seguir. Não tem. Se não for a graça, a trombeta toca e fica todo mundo aqui. Fica todo mundo aqui. Deus permitiu a lei para que eles reconhecessem a incapacidade de servirem a Ele. E aí? E de serem fiéis. E através desse reconhecimento, clamassem por misericórdia. E Deus enviou o seu Filho. Preste atenção. Hoje, nós somos salvos por aquilo que aconteceu. Eles olhavam para frente para aquilo que iria acontecer. Já aconteceu. Você é salvo hoje olhando para trás. O sacrifício da cruz. Segunda coisa, é que na velha aliança, os sacrifícios de animais eram lembretes anuais. Lembretes anuais de perdão, da piedade de Deus. Lembretes anuais do pecado que as pessoas cometiam. E Deus vinha ali no Yom Kippur, uma vez por ano, que o sumo sacerdote estava liberado a entrar no Santo dos Santos para fazer o sacrifício por expiação do pecado de todo o povo. Agora tu já pensou o resto do ano? A aflição tinha que esperar até o ano que vem. E se esse sumo sacerdote morresse e o filho dele fosse desmantelado? O povo estava lascado. Porque quando ele entrasse no Santo dos Santos, ele ia ser fulminado e o povo não ia ter perdão. Porque o sumo sacerdócio, ele era de ordem levítica e genealógica. Entenda, todo sumo sacerdote era da origem de Levi. Ele descendia de Levi. Descendente de Arão, da tribo de Levi, descendente de Arão. Aí, esses dias eu entrei no lugar e estava escrito um monte de coisa em hebraico, e que eu estava lendo, eu falei, por que tem tanta coisa em hebraico aqui? Não, porque nós fizemos o caminho de volta e tal. Eu falei, que caminho de volta que vocês fizeram? Vocês estavam aonde? Eu já começo a ser sarcástico, né? Assim, eu já sei onde a conversa vai dar, e eu já vou. E aí, não, é porque a revelação, Deus deu aos judeus e tal. Ah, então hoje vocês voltaram para o judaísmo? Isso, Aí eu comecei a fazer um monte de pergunta. Aí o menino começou a dar fumaça na cabeça do menino. Isso não é gráfico aqui. Começou a dar fumaça na cabeça do menino. E aí a mãe dele estava, e a mãe dele já veio, né? Ela já viu que eu estava embaralhando, e disse assim, está querendo roubar minha fé, né? Mas, aí eu falei, então tá bom. Vocês amam a Jesus? Aí diz, amamos. Yeshua HaMashiach é o nosso amado. Eu falei, pronto. Yeshua HaMashiach. Eu ainda falei assim, não é Hamashiach não, é Hamashiach. Tem um termo cultural que é o CH no final. Eu sei hebraico. Aí ela, pois é. Se a senhora é salva por ele, e hoje ele é o nosso sumo sacerdote, então a lei caiu por terra. Não pode, porque todo sumo sacerdote era da descendência de Levi, da descendência de Arão, da tribo de Levi. Não houve um sumo sacerdote que não fosse descendente de Arão, da tribo de Levi. E Jesus é da tribo de Judá. Como é que fica? Então a senhora já contrariou a lei. Então a senhora tem que negar a Cristo. Negue a Cristo, porque a senhora está errada. A senhora não pode amar Jesus. Jesus é da tribo de Judá. Todo sumo sacerdote tem que ser da tribo de Levi. E agora? Ela, não, é porque... Me dá aí minha xerox aí que eu vou embora. Né? Pronto, deixei lá queimando fusível. Presta atenção. Hebreus 8:12. Hebreus 8:12.
Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Na velha aliança, todo ano tinha que ter lembrete do pecado. Na nova aliança, ele já se esqueceu. Para de andar olhando para trás. Mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Mas um dia, Deus vai... Ei, dos seus pecados, ele não lembra mais. Não sei quantas pessoas você matou, espero que nenhuma. Não sei quantas vezes você errou. Mas se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você está em Cristo, você é nova criatura. A religião faz você andar com medo, com uma falsa impressão da sua salvação. Porque o medo, ele é um agente de manipulação. O pecado não é mais coberto agora. O pecado foi retirado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que era necessário que todo ano se apresentasse um sacrifício? O Yom Kippur, o sumo sacerdote, entrava lá e fazia esse sacrifício. Porque quando era feito esse sacrifício, o pecado da nação era coberto. Coberto pelo sangue. Só que passava o tempo, aquilo ali desvanecia. Então no outro ano precisava de novo. Então ano após ano foi isso. E chegou um tempo que começou a acontecer, sabe o quê? As pessoas, elas não tinham mais aquele amor, aquela paixão, aquele sentimento ao entregar o sacrifício. Funcionava assim. Você pegava o seu carneirinho, seu bodinho, seu cabritinho, e você criava na sua casa. E você ia criando feição por aquilo ali. Você ia gostando, a sua família, os seus meninos iam gostando daquele animalzinho. E quando chegava no Yom Kippur, você tinha que levar esse animal para o sacrifício. E aquilo ali era para doer no coração. Porque quando você entregasse, detalhe, você entregava, ficava uma parte para você, uma parte para o sacerdote, queimava outra parte. Aquilo era para doer, dizendo, poxa, é pelo meu pecado que eu estou entregando isso. Mas o povo foi ficando cínico. Então não estava nem aí. Chegava na porta do templo, já trocava o animal dele por outro. Por isso que Jesus entrou quebrando as mesas, quebrando tudo, porque o papel dos cambistas era esse. Então o problema não era os cambistas, era o coração do povo. E o comércio que acontecia de maneira ilegal ali, porque era necessário que houvesse cambistas. Veja bem, era necessário. Por quê? Porque tinha gente que vinha de longe. E vindo de outros lugares, tinham outras moedas. E você não podia comprar no templo com um dinar. Você só podia comprar com shekel ou com denário. Então ele tinha que trocar a moeda estrangeira pela moeda israelita para poder comprar o animal e apresentar no templo. Só que os cambistas começaram a lucrar de maneira malévola, fazendo malversação de todo aquele cenário. Então eles falavam, esse cabritinho aqui está ruim, Deus não vai aceitar. Mas eu tenho um aqui, ótimo. Aí o cara, ai meu Deus, com medo, né? Deus não vai aceitar, eu vou ser fulminado. Aí trocava o cabrito. Só que ele pegava aquele cabrito ali que ele pegou, que estava com defeito, e vinha um outro com um pombinho, e ele dizia assim, esse pombinho aí, você não viu não que ele estava meio zarolha? Ele está estrábico, esse pombinho. Então Deus não vai aceitar. Num pomba, zarolha, Deus não aceita. Não tem como. Troca, eu tenho um cabrito aqui, ó, top que eu trouxe de casa. Não trouxe nada, ele já tinha trocado. E os cambistas estão ganhando dinheiro assim. Aí Jesus chega, ele entra no templo, o que ele faz? Arrebenta com tudo, quebra tudo. Mas você lê que ele bateu em alguém? Que ele quebrou alguém? Ele acabou com o sistema, não com as pessoas. A graça nos ensina. Bata e destrua as coisas. O sistema, mas nunca as pessoas. As pessoas precisam de amor. Porque é o amor que constrói, é o amor que transforma, é o amor que levanta, é o amor que edifica. Aleluia. Aleluia. Agora o pecado não é mais
coberto, o pecado é retirado. O perdão já não é mais parcial, o perdão é total. Sabe qual é o problema? É que nós... É muito bom para ser verdade. Fomos perdoados totalmente, passado, presente e futuro. Perdão total de Deus. É muito bom. É bom demais para ser verdade. É maravilhoso. Esse é o nosso problema. Se Fausto está me devendo R$1.000. Não, você não vai pagar não. Quem vai pagar é a Laís. Cadê a Laís? Sim. É você mesmo. Eu estou sentindo que vai vir muito dinheiro de você esses dias. Amém? Amém? Você está muito bonito, está vestido aí muito bonito. Está profetizando o futuro aí. Aí a Laílson paga a dívida do Fausto. De R$1.000. Eu vou cobrar de novo do Fausto? Deus não vai cobrar a dívida 2 vezes de você. Se Jesus já morreu, ele não vai cobrar mais a dívida. Ismael me deve 7.000, 8.000. E aí Ronas vai me pagar até com juros, 10.000. Dá um grito aí, amém, meu pastor? Pronto, amém. Eu não vou cobrar. Já pagou a dívida de Fausto. Eu vou cobrar de novo para quê? Já foi pago. Deus não vai cobrar a dívida de você, meu irmão. Jesus já pagou na cruz do Calvário. Ele foi moído por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava, foi, já foi, aconteceu, foi pago. A cédula da morte que havia contra nós foi riscada. O aguilhão da morte foi riscado. Hoje nós estamos debaixo do sangue, lavados e remidos, crendo na ressurreição dos santos, crendo no arrebatamento da igreja, esperando o melhor de Deus, que é o céu. O melhor não é aqui na terra, é o céu, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Terceiro, penúltimo. Na velha aliança, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Ele visitava, ele vinha de maneira temporária para uma missão especial. Reis, sacerdotes e profetas. Então, reis, sacerdotes e profetas, eles não eram cheios do Espírito Santo, eles recebiam uma visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não vinha e ficava, como hoje ele mora dentro de você. Olha o privilégio, irmãos. Você tem o Espírito Santo permanente, Elias não tinha. Você tem o Espírito Santo permanente, irmão. Samuel, o maior profeta da Bíblia, não tinha. Eliseu não tinha. Davi não tinha. Você tem, mora dentro de você. Para com esse negócio de chegar lá no céu, correr para o pé de Davi, correr para o pé de Abraão, correr. Eles é que tem que correr para você, dizendo como é que é a experiência de ter a presença de Deus 24 horas com você. Porque quando eu andei lá na terra, às vezes vinha, às vezes não vinha, aí às vezes eu clamava, nada acontecia, mas vocês tinham, como era, irmãos, preste atenção. Você tem um privilégio que os profetas, os heróis da fé não tiveram. Sansão não teve. O Espírito se apoderava dele e ele, fazia as coisas que fazia. Nós temos 24 horas o Espírito que transborda em nós, que nos edifica, que nos dá sabedoria, que nos, irmãos, que nos dá criatividade, que nos dá poder de criação, através das palavras, através da fé, no nome de Jesus. Na nova aliança, o Espírito Santo é um selo permanente. Na nova aliança, o Espírito Santo é um selo permanente. Efésios 1:13. Aleluia. Efésios 1:13. 13. Amém? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, segunda parte, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Presta atenção. O Espírito Santo, Deus te selou com o Espírito Santo. E hoje você é propriedade dele. Volta o versículo.
em que também vós estáis, no caso em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ok? E tendo nele também crido, fostes selados com o espírito da promessa, você é selado. Agora olha o que ele fala. O qual é o penhor da nossa herança. Acabou, você tem uma herança. Você não tem recompensa de servo. Servo é que trabalha por recompensa. O nosso galardão não é para salvação, é para trabalharmos no reino de Deus, é para exercermos o reinado juntamente com Cristo, porque ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se ele é Rei dos Reis, haverão outros reis em ordem hierárquicas. Amém? Para a redenção, ou seja, o selo que está em você é para o dia da redenção e da possessão de Deus, até o dia que você subir, que ele te sugar. O Espírito Santo não vai sair de você. E da possessão de Deus para louvor da sua glória. Mas pastor, no Salmo 51, se eu não me engano, no versículo 11, verso 11, salmos são capítulos e versos salmos são números e versos, não capítulo e versículo. Então, Salmo de número 51, verso 11, Davi diz: não retires de mim a presença do teu Espírito e não te afastes de mim. Pastor, mas Davi clamou por isso. E agora? Mas há uma coisa entre o clamor de Davi e o dia de hoje. Aí você me pergunta: o que é, pastor? Não, você não quer saber não, só 5 pessoas querem saber. Você pergunta: o que é, pastor? Entre o Salmo 51 e os dias de hoje, uma coisa aconteceu. Cristo crucificado na cruz do Calvário. Cristo levantado para redimir os seus pecados. Porque Deus estava em Cristo na cruz do Calvário, reconciliando o mundo com Ele mesmo, não imputando aos homens os seus pecados. Entre Davi e você, houve Cristo crucificado. Davi não havia entendido isso. Hoje nós temos. A única chance de uma pessoa que se desvia voltar para Jesus é o Espírito Santo estando dentro dela para convencer ela do pecado. O ser embrutecido só se desembrutece quando o Espírito Santo convence ele. Convence. Irmãos, eu já vi pessoas, como o próprio pastor Luiz Hermínio, que todo mundo conhece, ele contando, e ele dizendo: foi criado na igreja, o avô crente, família de crente, desviou, então voltou, foi para as drogas, e chegou um momento da vida que ele estava tão fundo nas drogas que ele ia para a boca de fumo. E doidão lá na boca de fumo, sabe o que ele ficava fazendo? Cantando o hino da igreja. Alvo mais que a neve. E os traficantes pensavam assim: que isso, cara? Tá maluco? Tá cantando o quê? Aí ele: não, aqui é o hino. Ele dizia: a minha mente podia estar dominada, mas o meu espírito ainda era dele. E aqui dentro havia um clamor. E ele cantava, ficava cantando. Gente, é o Espírito Santo dizendo: volta. Quem já fez churrasco? Tá lá aquela fogueira, daqui a pouco acaba a carne, todo mundo senta e começa a conversar, passando a mão no barrigão, porque comeu aquelas carnes toda assada. Aí você olha na churrasqueira, parece que só tem cinza, né? Coloca a mão ali para você ver. Você queima. Mas cadê o carvão com brasa? A cinza está por cima. A cinza é o pecado, é tudo de ruim, é a sujeira. Mas a brasa ainda está ali embaixo. A brasa está ali embaixo. O Espírito Santo ainda está dizendo: volta. E ele é paciente. Aleluia, pode aplaudir. Ele é paciente, ele te espera. Ele espera. Ele espera. O Pai, a gente, quando vê o livro de Lucas, no capítulo 15, olha o Pai abraçando o filho, mas a gente fica pensando: quanto tempo esse pai não ficou na janela da sua casa dizendo: quando meu filho vai voltar? Meu filho perdeu, ou melhor, meu filho pegou toda a herança que era dele, a parte dele. Por onde anda esse menino? Não existia celular,
Não existia aparelhos de rastreamento. A aflição do coração desse pai, sabendo que o filho, sem maturidade nenhuma, saiu milionário. Se um adulto, tem adulto que se você der 1 milhão em janeiro, em dezembro, ele não tem nada. Quanto mais um jovem. Saiu rico. Vou gastar. Gastou com tudo o que podia. E o pai olhando, esperando. Ei, o pai sempre estará esperando o filho voltar para a condição de filho. É desse jeito. Somos, às vezes nós, que somos o filho que ficou dentro de casa, é que não toleramos quando o filho que estava na lama volta. Porque o filho volta, e quem está dentro de casa é que reclama. E o pai diz, você está sempre comigo, você tem tudo, e não usufrui porque não quer. Tenha a mentalidade de filho. Porque o filho quando volta, ele ainda volta querendo ser servo. Certamente o meu pai me aceitará como um dos seus servos, porque os seus servos comem melhor do que eu. Ele queria voltar como servo, mas o pai recebeu como filho. Deus jamais vai te aceitar como servo. Ele enviou Jesus para colher uma família de muitos filhos. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Olha o contraste do Salmo 51, verso 11, para os dias de hoje. 1 Coríntios 6,17, para a gente, rapidinho, avançar para o último tópico. 1 Coríntios 6,17. Lembra que eu falei? Na velha aliança, o Espírito Santo vinha como uma missão especial, mas ele se retirava, o Espírito de Deus. Hoje ele vem sobre a sua vida de forma permanente. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo em espírito. Você é um com Deus em espírito. Não tem separação. Você está amalgamado, soldado nele. Hebreus 13, versículo 5. Hebreus 13, 5. Galera da mídia aí, atenção. Olho aqui. Amém? Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Deus não te deixa e não te desampara. No pior dia da sua vida, ele está com você. Aleluias. Hebreus 8, versículo 6. Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, de uma melhor aliança, que está confirmado em melhores promessas. A gente fica andando para a velha, olhando para a velha aliança, dizendo, eu vou entrar na terra prometida, eu vou entrar na terra prometida. Quantas vezes eu mesmo ministrei, nós vamos entrar na terra prometida e tal, mas depois veio esse entendimento, Senhor, obrigado pela progressividade da revelação da graça. Irmãos, você não vai entrar em terra prometida alguma, você já está na terra prometida. A terra prometida é Jesus. Jesus é a Canaã, irmãos. Ele é a terra que mana leite e mel. É Jesus. Jesus, irmãos. Aí fica os crentes, vamos fazer campanha para entrar na terra prometida. Para de olhar para trás. Deus já fez, olha para trás para ver aquilo que ele fez e crê e começa a viver. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema não é pedir perdão, é receber perdão. Nosso problema não é falta de amor, é entender o amor de Deus, porque é muito maravilhoso. Deus é ágape e a gente não consegue entender. Aleluia. Por último, Hebreus 7, 22 ao 25. Dentro ainda desse penúltimo capítulo, penúltimo tópico. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes, em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, Jesus Cristo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se você se chegou a Deus, você tem um intercessor perpétuo,
um sumo sacerdote perpétuo que se compadece de você, porque foi tentado igual a nós, a imagem e semelhança, porém sem pecado, em nada pecou. Ele te entende, ele te conhece, ele sabe das suas fraquezas, por isso que ele se compadece de você e intercede por você. Ele sabe, ele te conhece. Sabe por que não é ministrado isso? Pastor, por que eu não ouço esse tipo de mensagem? Só ouço chicote, pá. Porque o medo é uma ótima ferramenta de manipulação. Os pregadores sabem que isso existe. Eles sabem que é assim. Mas parece que dá a impressão que o povo vai sair fazendo o que quiser, perder o temor, agora amanhã eu estou atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu, não sei o quê. Irmãos, você pode pregar o chicote que for, se a pessoa quiser amanhã fazer o diabo a quatro na rua, ela vai fazer. Não vai ter palavra, não vai ter chicote, não vai ter medo, não vai ter... Você só está jogando pressão, supressão, distorção, bipolaridade na vida da pessoa. Porque ela faz, aí ela volta para Deus por medo, mas não volta por amor. Ela vai para Deus, eu tenho que voltar para a igreja, porque senão Deus vai me matar. A mão de Deus vai pesar sobre mim. E é tudo medo, religiosidade, medo. Mudou alguma coisa da era medieval, da era das trevas? Mudou alguma coisa da era romana, em que se levantavam bandeiras no meio da praça com figuras de demônio e diziam: se vocês não pagarem as indulgências, vocês vão para o inferno. E aí você tem que pagar tanto para tirar tão fulano do purgatório. E se você pagar mais, nós tiramos a sua família inteira do purgatório e levamos para o céu. A sua família, tudo era medo. Isso é religião. Nós não servimos a Deus por medo. Você vê que nem a oferta, o dízimo aqui a gente faz por medo. É uma questão de consciência. Aquele que for grato, ele é consciente. Se você é grato, se você é um filho grato, se você é um filho que honra, amém. Existem dois tipos de filho, um filho que honra e um filho que não honra. Mas você não deixa de ser filho, é você com Deus. Preste atenção, não é medo que vai fazer você permanecer no caminho do Senhor. O medo não faz isso. Não faz. Porque se o medo fizesse isso, Israel ia pecar uma vez só e não ia pecar mais. Toda hora pecava. Aí se voltava para Deus, aí Deus abençoava, engordava as vacas, as ovelhas, a grama crescia, a chuva vinha, tudo acontecia. O que Israel fazia? Vamos adorar outro Deus. Chicote nas costas de novo. Perdão, Senhor. Depois voltava. Não é. Não é. Não é. E por último, na velha aliança, a fidelidade era um problema. Porque ninguém conseguia ser fiel. Por um pouco tentava. Daqui a pouco, por um pouco tentava. Daqui a pouco, até Arão, irmãos, o sumo sacerdote, até Arão, o povo pediu um Deus. O povo não pediu um bezerro. Arão foi e fez um bezerro. O ídolo já estava no coração dele. Até Arão, o sumo sacerdote, pecou. O ídolo já estava no coração. O povo disse: faça um Deus para nós, porque Moisés morreu, agora vamos morrer. Arão, o povo não pediu um bezerro. O povo pediu um Deus. E Arão foi quem fez o bezerro. Na velha aliança, a fidelidade era um problema. Mas na nova aliança, o problema já foi resolvido. 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Pastor, como é isso? O problema é que nós pautamos Deus à nossa imagem e semelhança. A sua obediência hoje a Deus não é uma barganha. Preste atenção. Pastor, quer dizer que eu posso ser infiel? Não. Não é isso. É que toda a sua fidelidade é infidelidade perante o Senhor.
Por mais fiel que você seja, você não consegue ser fiel à estatura da tua fidelidade de salvar. Por mais fiel que você seja, você não consegue ser fiel à estatura da sua fidelidade de salvar. Porque você é salvo pela graça, mediante a fé. Porque isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum homem se ensoberbeça. Se nós pensamos que alcançamos a Deus por alguma coisa que nós fazemos, estamos errados. Nós alcançamos a Deus por aquilo que Ele fez. E agora, a fidelidade não é algo que eu tenho que ser fiel para que eu seja abençoado, para que a bênção de Deus venha sobre mim. Não, você tem que ser fiel por gratidão ao que Jesus Cristo fez por você. Você tem que ser fiel a Deus, porque Ele enviou o seu Filho amado. Você tem que obedecer a Deus, que amar a sua palavra, que andar em retidão, que fazer o que é bom, que fazer aquilo, sabe, que a Bíblia nos diz que tem que ser, andar em santidade, e fazer tudo aquilo que precisa ser feito, mas não é porque Ele vai te dar alguma coisa, é porque Ele já te deu, ou melhor, Ele já te deu alguém, Ele já te deu Jesus. Isso não anula a sua fidelidade, não anula a sua obediência. Você não tem que andar por aí fazendo um monte de coisa. Não, mas agora você faz em gratidão e não por barganha. É isso que a gente precisa entender. A gente traz Deus para o nosso plano. E em vez de alcançar o plano dele, acabando aqui. Ora, peraí. Eu sou pai. Meu filho aprontou. Então eu vou agora botar ele lá no canto e dar-lhe uma coça e acabou. Peraí, então se eu sou assim, então se fulano fez isso, aquilo, Deus vai fazer a mesma coisa com ele. Se não fizer, tá errado. É porque você é assim, você quer que Deus seja assim? Deus é ágape, Deus é amor. Ele não é igual a gente. Nós é que temos que alcançar a plenitude daquilo que Ele quer que venhamos a entender. Ele é mediador de um novo concerto. Gente, pelo amor de Deus, entenda de uma vez por todas. Aprenda a andar em amor. Quem anda em amor não julga. Quem anda em amor abraça. Quem anda em amor perdoa. Quem anda em amor, gente, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quem anda em amor cuida da própria vida e para de tomar conta da vida dos outros. Pablo Marçal, todo mundo está conhecendo o Pablo Marçal agora, né? Nós já fizemos até live com o Pablo Marçal. O Pablo Marçal fez uma live com a pastora Denise. A gente passou 3 dias com ele lá em Goiânia. Se ele for prefeito de São Paulo mesmo, vai ser muito bom. Porque o primeiro emprego do Pablo Marçal, quem demitiu o Pablo Marçal foi o pastor Abel, que já teve várias vezes aqui com a gente. Ele tem até uma live, ele diz assim, ó, demissão ou promoção? Porque ele demitiu o Pablo Marçal do primeiro emprego. Sabe qual foi o primeiro emprego do Pablo Marçal? No reto, cuidado, eu vou demitir vocês. No reto projetor da igreja. No reto projetor da igreja. Recebia, a igreja contratava. Contrata até hoje. A igreja, todo mundo trabalha. A igreja é muito grande, a igreja gigante. Então eles contratam funcionários. Ele era um jovem. E entenda, ele tem uma frase muito legal. Ele diz assim: olha, vai tomar conta da sua vida. Porque se você não tomar, alguém vai tomar. Então, tomar conta da sua vida não é um termo negativo, grosseiro, não. É dizer, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso progredir, eu preciso fazer algo para sair da condição onde eu estou. Você já viu que quem para tomar conta da vida dos outros não sai do lugar? Então vamos olhar para nós. Vamos olhar para nós mesmos. Porque Jesus Cristo, quando chamou a mulher pecadora, ou melhor, quando trouxeram a ele a mulher pecadora, ele era o único que podia arremessar a pedra, porque ele disse: quem não tem pecado,
atire a primeira pedra. Não arremessou. E eu vou repetir o que eu falei aqui quarta-feira. Jesus teve duas propostas para se dobrar perante a Satanás, ao diabo. A primeira foi no monte. Se prostrado, me adorar, tudo isso te darei. E ele não se adorou, ele não se prostrou. A segunda foi quando ele foi lavar o pé de Judas. Quando Satanás entrou no coração de Judas, a ponto de Judas ser chamado de filho do diabo, referido a ele, uma das menções. E Satanás tomou conta dele. Jesus se dobra e lava os pés de Judas. Ele não se dobrou no monte porque ele perderia a sua alma, mas ele se dobrou no lava-pés para ganhar uma alma. Para ganhar uma alma. Jesus fez isso. Às vezes, para ganhar uma alma, nós vamos ter que tomar as decisões mais esdrúxulas que possam parecer, mas é por amor. E que venhamos a andar nesse amor ágape, por favor. Que venhamos a crescer como comunidade que ama, não como uma igreja religiosa cheia de parâmetros e conceitos empedrados, engessados. Sinceramente, eu prefiro largar o pastoreado e fazer outra coisa do que pastorear uma igreja religiosa. Sinceramente. Porque se não for para andar nesse sentido, em amor, dando vidas, o que adianta? Pode chamar do que for. Jesus Cristo sentava, comia com publicanos e pecadores. Esse aí, como é que começa o livro de Lucas, capítulo 15? Já começa assim: senta e come com glutões e beberrões. Por isso que a nossa ceia não é a ceia do merecimento, é a ceia de quem precisa. Nós precisamos. Não é a ceia da facciosidade, do sectarismo, daquele que é mais santo, daquele que é menos santo. Não. Você vai tomar um suco de uva que não é vinho, e se fosse não tinha nenhum problema. Você vai tomar aqui o seu suco de uva, vai comer o pão, e preste atenção. O apóstolo Paulo diz: quando vocês se juntam, vocês não estão se juntando para o melhor, mas para pior. Porque a ceia era dada com vinho, mas eles se embriagavam. Aí nós temos que ser igual a igreja primitiva. Vai estudar como era a ceia da igreja primitiva. Todo mundo ficava bêbado dentro da igreja e comia primeiro para não esperar um pelo outro. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: quem tem fome come em casa, esperem uns pelos outros. Porque vocês se ajuntam, comendo e bebendo, comem e bebem para a própria condenação. Porque comendo e bebendo se embriagam e não esperam uns pelos outros. Fazendo isso, não discernem o corpo. Por isso que há muito dentre vós que doentes, fracos e que dormem. Não é porque estavam em pecado, porque ceavam de maneira errada. Era a ceia do egoísmo, da separação, da facciosidade. Era a ceia daquele que se achava melhor do que o outro, mais santo que o outro. A ceia daquele que obedecia, daquele... Não! Chegava primeiro e dizia: essa ceia é para mim, o resto que espere. Não, não é. A nossa ceia é a ceia da graça, do amor. Nós ceamos porque precisamos. Nessa hora que nós vamos cear, você que já pegou a sua ceia, ok. Você que não pegou, não deu tempo de entregar todas as ceias, então nós fizemos algumas ceias artesanal. Porque essa ceia a gente compra de uma empresa que faz pra gente. Pode entregar. Fique de pé e ceie na presença do Senhor. Entregou meu Senhor. Foi como a flor.
Vê se você acha aí, enquanto distribui a ceia. Por amor, sua vida entregou. Aleluia. Começa meio mais ou menos assim. Aleluia. Amém. Esperar todos pegarem. O poder de andar sobre o mar. Aleluia. Que é Ele que pode fazer o mar se calar. No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel e o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quem é o homem que tem o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que tem o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória.
vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que buscar, chore logo esse homem para te ajudar. Nas horas mais difíceis e mais incríveis, pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel o mar atravessou, e o nome do Senhor no hino de vitória. Do outro lado do lado cantou. Aleluia. A palavra do Senhor diz: e na noite que ele foi traído, ele pegou do pão, disse: este é o meu corpo, repartido em favor de vós. Toda vez que vocês se reunirem, vocês comerão do meu pão, que é a minha carne. Porque quando fazem isso, estão anunciando a minha morte até que eu volte. Ele morreu e ressuscitou, igreja. Nesse momento, sei a vida do Senhor, o corpo de Cristo. Há nele plenitude, cura e restauração. Aleluia. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, meu sangue entregue em favor de vós. Toda vez que vocês se reunirem, vocês vão comer da minha carne e beber do meu sangue, porque quando fazem isso, estou anunciando a minha morte e ressurreição até que eu volte. Bebei dele tudo. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor castigada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, diga, por amor, sua vida entregou, meu Senhor, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as nuvens, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro dessa terra. O quê? Incomparável, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
agradecemos, Senhor, por esta reunião. Te agradecemos por esta ceia. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Agradeço o Senhor por essa manhã. Agradeça a Ele. Louve o santo nome dEle. Esse Deus de graça. Esse Deus que te amou. Que enviou o seu Filho unigênito a te salvar, a estar com você eternamente. Oh, aleluia. 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 Diga assim: eu te agradeço. Repita: eu te agradeço, Jesus, pela sua vida em mim. Tu és o meu Senhor, meu Salvador. Eu creio que a salvação há somente em Ti, e que só através de Ti eu sou perdoado dos meus pecados. Amém. Essa é a oração de todo aquele que quer ser salvo, salvo da ira de Deus, que quer morar com Ele. Porque todo aquele que não entende isso ainda permanece debaixo da ira. Mas aquele que entra debaixo do sangue tem um representante chamado Jesus Cristo, que livra você dessa ira. E talvez você tenha feito essa oração pela primeira vez e quer confirmar que você está realmente salvo, quer fazer parte desse reino, quer entender melhor sobre o plano de Deus para a sua vida. Se você está aqui nessa manhã, eu queria orar por você. Você que quer dizer assim: Senhor, eu não quero ser mais apenas criatura, mas eu quero ser filho. Eu não quero ser servo, mas filho. Eu quero me reconciliar. Eu quero estar diante de Ti. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Grande Netão. Há mais alguém que quer? Talvez você queira se reconciliar com Jesus. Um filho que andou por outros lugares e Jesus te chama. Essa é a manhã que Ele te chama. Amém. Glória a Deus. Venha, meu amado. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. O Senhor te chama. Se há mais alguém, venha rápido, porque o Senhor, nós vamos terminar já. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Vamos confirmar. Coloque a mão no coração. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa com a sua boca, aleluia, e crê com o coração, crê para a remissão dos pecados. A palavra da graça é amor, e é essa palavra que nos constrange. Repitam comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, me ajuda a andar nos teus caminhos. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Retira meu pecado e me salva. Amém. Deixa eu orar. Espírito Santo, toca em cada coração. Faz morada na vida de cada um. Libera sobre a vida deles, ó Pai, um novo tempo. Um novo tempo. Um tempo em que o Senhor será a bússola, o guia deles, o GPS espiritual deles. Em nome de Jesus, abençoa, ó Pai. Abençoa este casal. No nome de Jesus. Abençoa o Fabrício. Abençoa ela. Guia a vida deles. Que eles tenham uma semana extraordinária.
para a honra e glória do seu santo nome. Amém, amém e amém. Pode aplaudir o Senhor. Cantar os meus sonhos, sufocando o meu coração. Se lançar você numa cova, ele perdeu a visão.